Na nossa aula passada, nós falamos, né, bastante sobre como caracterizar a informação via entropia de Shannon. Vimos como que nós fazíamos, né, a extensão para a entropia de Shannon para mais de uma variável aleatória. Então, quando temos problemas estatísticos ou que tem, né, de alguma forma, um comportamento aleatório, o que nós vimos é que você consegue associar esses eventos, né? E da forma como que eles são associados, né? Se eles são dependentes, se eles são independentes, nós vemos que a entropia dos eventos conjuntos é aditiva. Se eles são independentes, se eles são dependentes, ela vai ser subaditiva, né? Então, nós vimos a subaditividade fraca da entropia e, com base nisso, nós vimos, né, outras medidas de informação e, particularmente, né, a correlação estabelecida entre essas variáveis via a informação mútua. Hoje a gente vai reforçar um pouco disso, né? E, particularmente, nós vamos falar sobre correlação, né? Esse é o tema, né, de fato, e divergência, tá? Por que divergência? Né? A gente vai tentar entender isso em breve, tá? Então, como eu falei, a informação mútua foi estabelecido, né, como sendo aquela entropia, né, em que você está associada, quantifica, vamos dizer, a correlação entre duas variáveis aleatórias. Como que a gente pode ver isso? A gente pode ver de forma melhor, né, lembrando que a expressão para a entropia marginal, então vamos supor que eu tenho duas variáveis, né? Nesse caso, a variável x e a variável y. A variável x, né, ela é quantificada, a entropia associada, né, aos todos os eventos xj, né, de x, ela é quantificada pela entropia com essa forma aqui, tá? Que mais, né? Podemos também quantificar de forma semelhante, né, a entropia associada à variável y como sendo dada por essa quantidade, né, que está definida aqui também. Só um momento. Ok. Então, ela pode ser quantificada por essa outra entropia associada à variável y, né, cuja ocorrência está associada aos eventos yk, né, que ocorrem com probabilidade P de yk. Então, agora, né, nós também aprendemos que podemos quantificar a entropia conjunta, né, essa entropia conjunta agora, em termos da probabilidade conjunta de ocorrência dessas variáveis xj e yk, né, dos eventos xj e yk para as variáveis aleatórias x e y correspondentes. Tá? Então, isso foi o que nós vimos. Então, de acordo com esse diagrama de Venn, mostra para a gente, né, que a área coberta, né, pela entropia conjunta ela é menor, tipicamente, do que a soma das áreas, né, que correspondem à entropia da variável x e da variável y. Tá? Então, isso, né, permitiu que nós introduzíssemos, né, então, se ela é menor, a entropia conjunta vai ser menor, tipicamente, do que a soma das duas entropias individuais. A igualdade que aparece aqui só vai surgir quando nós tivermos realmente eventos que são descorrelacionados, portanto, a entropia fica aditiva. Isso só acontece quando você não tem superposição dessas duas áreas cobertas, da área azul e a área vermelha, né? Mais do que isso, aprendemos também, né,
que tipicamente essa entropia ela tem que respeitar uma relação, né, da diferença do módulo dessas entropias, né, que vai ser importante para a gente, né, mais posteriormente. Por enquanto, nós não vamos falar muito sobre isso. Essa expressão que está aqui ela é muito importante, porque com ela, né, nós definimos exatamente pela diferença, né, das entropias marginais da variável x e y e da entropia conjunta de x e y, nós definimos a informação mútua, que é essa área, né, que superpõe as duas, né, a área coberta pelos dois círculos, tá? Então, tudo bem, essa informação mútua, né, e ela caracteriza realmente a correlação entre as variáveis x e y, né? Então, dali, conseguimos também retirar uma outra quantidade, que é a informação, que é a entropia condicional, ou seja, temos a entropia conjunta do sistema, mas, né, eu tenho uma informação parcial a respeito da minha variável y. Então, se eu tenho informação a respeito da variável y, eu reduzo a minha ignorância, né, quantificada por essa entropia, a respeito da variável conjunta xy, e é por isso que nós escrevemos, então, como sendo, né, essa entropia condicional de x dado y, e corresponde a essa meia-lua azul. Similarmente, podemos fazer a mesma coisa para a variável y, né, condicionando em x, e corresponde a essa meia-lua aqui vermelha. Tá? Bom, vamos reescrever, então, a informação mútua, né? Agora a gente vai manipular um pouco essas expressões. Quando a gente escreve, né, essa expressão da informação mútua, perceba que isso corresponde muito proximamente a um cálculo que nós fizemos na aula passada a respeito da subaditividade fraca, né? Mas vamos refazer isso, né, só para a gente ter um pouco mais de traquejo, né, no uso dessas expressões. Então, veja só, escrever explicitamente as entropias em termos de suas probabilidades correspondentes, né, isso é o que nós temos para essas duas, para as duas entropias marginais, e para a entropia conjunta nós temos essa última expressão. Se a gente lembrar, né, o fato de que eu posso estender essa soma, né, veja que enquanto na última soma eu tenho soma em JK, né, na primeira eu tenho só em J em K, eu posso, na verdade, estender isso com somas em J e K, lembrando que né, quando eu substituo essa soma em J por uma soma em K, onde só me aparece a probabilidade conjunta, né, o YK só vai aparecer aqui fora do logaritmo, eu sei que isso não é nada mais do que reduzir, né, essa probabilidade conjunta à probabilidade marginal associada à variável J, porque eu estou somando sobre todos os possíveis eventos YK nessa soma aqui. Então, portanto, eu não estou fazendo nada, né? Eu só estou... o que eu estou fazendo é só simplesmente estendendo isso, né, para escrever de uma forma mais apropriada. A mesma coisa acontece com essa segunda expressão. Essa segunda expressão, ela passa agora, como eu não tenho nenhuma dependência explícita em termos dos eventos XJ, eu incluí eles aqui dentro dessa probabilidade conjunta, né, que de fato é exatamente a mesma coisa que tem nesse segundo membro aqui dessa expressão. Tá? Então, simplesmente escrevendo dessa forma. Agora, essa maneira ficou interessante porque eu tenho essa probabilidade, né, conjunta XJ e YK em todos esses elementos, todos os membros aqui, tá? todos os termos, né, desse segundo membro, e, portanto, o que eu posso fazer é simplesmente, né, deixar isso de forma fatorada. Eu, portanto, tenho a minha probabilidade conjunta que multiplica, né, essa soma e diferença de logaritmos, que a gente sabe que vai corresponder explicitamente, né, a simplesmente
o produto, né, dos argumentos dos logaritmos dividido pela probabilidade conjunta que aparecia nessa última expressão. Tá? Bom, isso é uma forma interessante, que a gente já tinha, a gente já tinha visto na aula passada, mas como eu falei, nós estamos revisando, né? Mas o que nós vimos, né, é que eu podia, de fato, utilizar aquela desigualdade, né, em termos do logaritmo. Se eu tenho um logaritmo de um número alfa na base 2, isso sempre vai ser menor ou igual a esse alfa menos 1 dividido pelo ln de 2. Tá? Então, portanto, aquela expressão que aparecia dentro do logaritmo aqui, né, essa expressão que está aqui, eu posso simplesmente, né, reescrever em termos dessa quantidade e eu tenho essa desigualdade que está aparecendo aqui. Quando eu faço a soma multiplicando pela probabilidade das probabilidades, né, conjuntas, é isso que exatamente que eu tenho. Né? E, portanto, quando você multiplica agora essa probabilidade conjunta, o que nós obtemos? Essa expressão, né, que foi dada aqui, e essa expressão não é nada mais do que isso que está nessa igualdade, ou seja, ela é igual a zero. E, portanto, o que nós obtemos? Lembrando que essa quantidade que está aqui, ela está associada, né, à diferença com o sinal negativo, né? Lembra que tem um sinal negativo aqui fora. Então, com a diferença dessas expressões, se ela seria menor ou igual a zero, com o sinal negativo, ela fica maior ou igual a zero, e, portanto, não é nada mais do que a subaditividade fraca que nós vimos. Tá? Então, isso é interessante porque a subaditividade fraca da entropia, ela vai corresponder, né, se você prestar atenção, né, no que nós colocamos aqui anteriormente, ela corresponde, né, a realmente, né, a positividade dessa quantidade aqui, da informação mútua. Né? E, portanto, quando a gente escreve, né, aquela relação junto com a entropia conjunta e junto com a expressão para o mínimo, né, dessa entropia conjunta, o que nós obtemos é que, de fato, né, isso é o que tá associado, é que, né, essa quantidade que está aqui, que é a informação mútua, ela deve ser positiva, é isso que está dizendo, então, no mínimo, ela é zero, então ela nunca vai ser negativa, e no máximo ela vai corresponder ao mínimo dessas quantidades que estão aqui envolvidas. Tá? Então, a gente, na verdade, não expressou, não mostrou isso. Né? Tá? Eu, se eu não me engano, no exercício, né, do Desolvir, tem uma solicitação, um pedido, né, para vocês fazerem isso, num dos itens dos exercícios. Mas se não fizerem, vocês podem tentar, né, obter. A prova não é difícil, né? E se vocês tiverem dificuldade com isso, depois a gente pode rever. Mas definitivamente, né, se eu tenho um máximo nessa expressão e como eu estou realizando uma diferença, né, dessa entropia conjunta com com as entropias marginais, esse máximo corresponde ao mínimo e, portanto, o mínimo dessa o maior valor dessa entropia da informação mútua, né, ela vai corresponder à menor. O que significa essa expressão? A menor das entropias marginais, tá? Seja ela da entropia da variável x ou da variável y. Tá bem? Bom, um fato a se observar é que a informação mútua é simétrica. Então, o que significa que se eu faço, quando eu escrevo informação mútua de x dado x y, né, é a mesma coisa que informação mútua de y, né, de y dado x. Tá? É uma forma equivalente da gente escrever, né, só para vocês consultarem nos livros, tipicamente, às vezes, né, você vê escrito com esses dois pontos, mas às vezes vê com ponto e vírgula, tá? Então isso corresponde à informação mútua também, tá? Que é a mesma coisa que a gente, né, tinha visto aí nos slides anteriores. Agora,
Se você reparar, né, vamos supor que eu tenho a minha entropia aqui, se você reparar nessa expressão que está aqui, HY menos H de X e Y, né, que é a entropia conjunta, isso não é nada mais do que o negativo da nossa entropia condicional de X dado Y. Tá? E, portanto, eu posso reescrever essa expressão como sendo simplesmente, né, como sendo a informação mútua, ela não é nada mais do que a entropia da variável X menos, né, a entropia condicional de X dado Y. Isso é interessante, né? Porque se você passa essa entropia condicional sendo negativa, você passa para o primeiro membro, eu fico que a informação mútua da variável XY mais a entropia condicional de X dado Y é igual à minha entropia da variável X apenas. Vamos voltar lá na nossa expressão, né, do diagrama de Venn, isso fica evidente, né? Porque se eu pego a informação mútua aqui e somo com essa entropia condicional de X dado Y, eu obtenho exatamente essa área coberta por esse círculo azul, tá? Que corresponde, obviamente, à minha informação marginal, né? A entropia marginal H de X. Tá? Voltando. Tá? É isso que a gente obteve. Que mais? Podemos reescrevê-la também, né, em termos da outra entropia condicional. Né? Veja que isso daqui foi uma maneira de escrever. Eu poderia ter isolado H de Y aqui e subtrair, né, e escrever, né, a forma da entropia condicional H de Y dado X. Então, também, né, eu obtenho, da mesma forma que a gente foi lá no diagrama de Venn, eu obtenho a minha entropia marginal da variável y como sendo a soma da informação mútua de x e y mais a entropia condicional de y dado x. Tá bem? O que está me dizendo essa expressão? Né? Isso é interessante, é uma forma interessante. Se a gente olha, por exemplo, essa variável x, né? A entropia da variável x, ela tipicamente está medindo, né, a incerteza a respeito de um dos possíveis eventos, né, de uma dada variável aleatória. Tá? Quando a gente condiciona essa variável, né, se ela tem alguma dependência com uma outra variável y, a gente, de alguma forma, está reduzindo essa ignorância, porque eu tenho uma informação parcial agora da variável y, é isso que essa entropia condicional está me dizendo, e eu quero saber, né, quanto que isso afeta, né, a minha ignorância a respeito da variável x. Como a gente já viu, né, anteriormente, quando a gente subtrai de uma ignorância total, né, ou seja, de uma incerteza, a gente subtrai uma outra, no fim das contas a gente está medindo a nossa redução, né, de incerteza. Tá? Então, lembra, por exemplo, quando nós vimos, né, no caso da moeda de Reni, a gente, para cada passo, né, das nossas aferições, a gente reduzia a nossa ignorância final, né, ou nossa incerteza a respeito dos, né, por cada aferição, a gente reduzia a informação que era requerida para você realizar, né, que você detetava qual era a moeda falsa, tá? Então é isso exatamente o que está acontecendo aqui. Então a informação mútua, né, ela está medindo, de fato, ela está medindo a redução da ignorância, né, ou incerteza a respeito da variável x quando obtemos alguma informação sobre a variável y. E de mesma forma, como ela pode ser escrita em termos da outra entropia condicional, ela também pode ser, de forma totalmente análoga, ser quantificada em termos da redução da nossa ignorância a respeito da variável y, quando nós obtemos alguma informação sobre a variável x. Tá? Ok? Bom, se isso é verdade, né, presta atenção que a gente tem essa expressão, essas expressões em termos das entropias condicionais,
Como nós sabemos que a informação mútua, né, é positiva, né, ela sempre é positiva, ou melhor, não negativa, né, pode ser positiva ou nula, que significa que ela nunca vai ser, né, negativa. Isso é totalmente correspondente à subaditividade fraca da entropia, né? E, portanto, se temos essa quantidade, substitui em alguma dessas aqui, você vai obter, né, que a sua entropia marginal ela é maior ou igual à entropia condicionada, tá? De x dado y. A mesma coisa para a variável y, a entropia marginal da variável y, ela é maior ou igual à entropia condicional de y dado x. Tá? Por que é isso? Né? Porque, de fato, como eu tinha falado, quando você condiciona, você reduz a entropia, ou seja, você está reduzindo, né, a nossa ignorância ou a incerteza a respeito da variável x. Tá? Então, lembra que essa entropia corresponde àquele círculo, né, de acordo com aquele diagrama de Venn, e a entropia condicional corresponderia simplesmente àquela meia-lua, né, caracterizada pela variável x ou y, dependendo do que a gente está medindo aqui. Tá? Bom, como que a gente, obviamente, né, isso não precisa ser definido em termos de duas variáveis apenas. Né? Você pode ter mais variáveis, e, aliás, isso vai ser importante para a gente, né, na discussão nossa que se segue. De fato, eu não vou mostrar para vocês, mas isso fica como um exercício para vocês trabalharem com essas informações, com as informações mútuas. A maneira de fazer isso é totalmente análoga à que nós fizemos anteriormente, ou seja, basta você substituir nessas expressões em termos das probabilidades associadas, tá? Ou seja, a probabilidade da variável x, probabilidade conjunta da variável xy e probabilidade da variável y. Você substitui essas expressões e você consegue obter, né, relações com as outras entropias, como a gente escreveu aqui. Tá? Então, quando temos, por exemplo, né, temos uma quantidade que é chamada de informação mútua condicional. Então, o que eu estou pegando? Né? Eu estou quantificando a minha informação mútua de x com y, mas y está condicionado, né, a algum conhecimento da variável z. Isso é dado como sendo, né, isso eu deixo para vocês para mostrar essa igualdade. Isso é nada mais do que a entropia condicional, né, da variável x dado a variável z, menos a entropia condicional de x dado a variável y e z, né, conjuntamente. Tá? Então, preste atenção que isso, obviamente, se essa informação mútua condicional for, né, a gente está chamando de informação mútua, se ela for positiva, como como aquela anterior, que era só informação mútua, essa quantidade que aparece aqui nesse segundo membro, né, essa segunda quantidade, deve ser necessariamente menor do que essa daqui. A gente já vai ver, né, essa forma de expressão, né, em forma aberta, uma realização dela. Tá? Na verdade, a gente já falou sobre isso, mas não tínhamos visto que era, né, a expressão entre as entropias condicionais. Tá? Então, veja só, quando eu condiciono x a duas variáveis, tipicamente eu estou reduzindo a minha entropia, né, essa quantidade é menor do que quando eu condiciono simplesmente a uma variável. Tá? Uma outra expressão, né, que é importante é chamada de regra da cadeia para informação. Essa daqui, ela é dada como sendo a informação mútua entre a variável x e conjuntamente com as variáveis y e z. Tá? Então, três variáveis. Ela, né, se resume a informação mútua com a variável z apenas, de x com z, mais a informação mútua, né, de x com y dado z, como a gente tinha escrito aqui, ou seja, a nossa informação mútua condicional. Tá bem?
Podemos escrever de outra forma, né? Isso daqui vai ser importante para a gente discutir, para a nossa última discussão da aula de hoje. Ela pode ser escrita de forma análoga, tá? Veja que, por conta, né, da informação, da entropia conjunta ser totalmente simétrica, em vez de escrever em termos da informação mútua entre a variável x e z, eu poderia ter escrito em termos da x e y. Mas quando eu faço isso, z e y trocam os papéis e, portanto, eu fico aqui, né, também com a informação mútua condicional entre agora a variável x e z dado y, tá? Da mesma maneira como a gente tinha escrito essa primeira expressão. A gente vai voltar, né? A gente volta nessa discussão mais para frente, né? Nós vamos ver o que isso está dizendo, por que essa relação é importante, tá? O que eu peço para vocês é que tentem derivar. Se vocês não conseguirem, depois a gente pode marcar uma discussão, né? Também pelo Google Classroom. Bom, entropia relativa. Entropia relativa vai ser importante para a gente agora, para a gente ganhar um pouco mais de insight a respeito da informação mútua, tá? Mas a entropia relativa, ela tem peculiaridades importantes, tá? E quando a gente fala de entropia relativa, né, a gente, obviamente, você vai entender que isso é relativo a alguma coisa, né? E é o que ela vai dizer. O que ela faz, né? A entropia relativa também é conhecida aí na literatura como divergência de Kullback-Leibler. E, tipicamente, ela é utilizada quando queremos medir a distância, veja que tem entre aspas na definição, tá? Entre duas distribuições de probabilidade, P de x e Q de x. Então, eu tenho uma distribuição de probabilidade associada a uma variável x, tá? E tem uma outra distribuição de probabilidades associada à ocorrência de eventos da mesma variável x, tá? Mas é uma outra, né? Por alguma razão, uma outra distribuição. E, de alguma forma, eu quero medir quão próximos são essas distribuições uma das outras, tá? Então, daí a ideia de distância, né, que a gente tem. Essa divergência, né, de Kullback-Leibler, ou, né, a entropia relativa entre a distribuição P de x, né, tem essas duas barras Q de x, ela é definida dessa forma. Então, presta atenção que não tem o sinal negativo, tá, como tem a entropia, tá, mas tipicamente, mas vocês vão ver que depois por que não tem esse sinal negativo, né? E ela tem uma importância que a forma dela não é simétrica, isso é importante, tá? Então, quando a gente escreve a entropia relativa de P de x, duas barras Q de x, nós estamos medindo o quanto a distribuição Q de x, né, é próxima, tá? Se aproxima da distribuição P de x. Então, nós estamos ponderando essa distribuição Q de x de acordo, né, com a régua aí, né, dada pela distribuição Q, P de x. Tá? Então, por isso que o P de x aparece aqui fora. Né? Então, nós temos o logaritmo da razão de P de x sobre Q de x, né, ponderado agora pela probabilidade P de x. Tá? Para escrever essa expressão, né, a gente tem que ter algumas convenções, né? E essas convenções são importantes, e a gente assume que toda vez que eu tenho logaritmo de 0 por 0, isso é igual a 0. 0 multiplicado pelo logaritmo de 0 sobre qualquer valor de Q, isso também é igual a 0. E, por outro lado, se eu tiver P logaritmo de P sobre 0, isso vai ser infinito. Tá? Então, essa convenção é sempre utilizada. Observe o seguinte, né, que para nós, né, presta atenção, que se eu tiver, por exemplo, vamos supor que P de x, ou melhor, Q de x é igual a P de x, isso vai me dar 1, né, essa razão me dá 1, e, portanto, né, logaritmo de 1, né, em qualquer base vai ser igual a 0, tá? E, portanto,
essa distância, né, ou divergência, ela vai me dar igual a zero. E isso só é verdade, só vai ser possível, né, se essa quantidade que está entre, né, que ela está, se essa, como nós temos de fato uma distribuição de probabilidade, né, ou seja, ela não é nula, né, identicamente nula, então isso só vai ser verdade, né, essa igualdade igual a zero, se somente se a distribuição Q de x for igual a P de x. Tá? Então, portanto, né, essa distância, né, por isso que a gente tenta caracterizar assim, ela me dá zero se de fato as duas distribuições forem idênticas. Tá? Mais do que isso, não tem como essa probabilidade ser positiva, ser negativa, então, portanto, esse termo é positivo, e esse logaritmo sempre vai me dar quantidades positivas, então, né, essa distância ela é positiva. E está aí a razão de não ter nenhum valor negativo, né, embutido nela. Tá? Por isso que não tem o símbolo, né, menos, como tipicamente a gente tem nas entropias. Tá? Porque a gente está medindo razão entre essas duas probabilidades. E outra, né? Outro ponto que é importante, terceiro ponto, é que ela não é simétrica. Então, a distância de P de x, de Q de x com relação a P de x, que a gente escreve dessa forma, né? P de x, duas barras Q de x, como a gente definiu, ela é totalmente distinta, ela não é igual à distância de P de x com relação a Q de x, tá? Onde Q de x e P de x trocam os papéis, tá bem? Então, tipicamente, ela não é a mesma coisa. E daí, né, que é o problema da gente definir uma distância de verdade, por isso que eu tenho aspas, né, em termos daquela distância, porque numa distância de verdade, ela necessariamente ela deve satisfazer essas quatro, né, esses quatro critérios. Primeiramente, ela tem que ser positiva, né? Então ela não pode ser negativa. Isso a nossa divergência satisfaz, mas ela tem que ser o quê? Simétrica. A nossa divergência, né, de Kullback-Leibler, ela não satisfaz isso. Tá? E, né, essa terceira, a distância entre A e B, né, ela deve ser nula se e somente se A for igual a B, né? A divergência de Kullback-Leibler satisfaz isso, então está tudo bem, mas também tem uma outra relação que é chamada de desigualdade triangular, né? Que se nós calcularmos a distância entre duas quantidades A e C, né? Ela deve ser necessariamente menor ou igual à soma das distâncias entre a B, de um outro ponto, né, intermediário qualquer, A a B, mais a distância de B a C. Né? Então, por isso que é chamado esse ponto intermediário, por isso que essa desigualdade é conhecida como desigualdade triangular. Né? Então, né, ela tem essa propriedade. Tá? Então, ela deve ser, né, só resumindo o que dizem essas condições, ela é não negativa, simétrica e nula apenas se A é igual a B e deve satisfazer aí a desigualdade triangular. Tá? Primeiramente, ela não é simétrica, né? Essa que é a condição. Tá? S3 está errado, é 2, tá? O item. E ela não respeita a desigualdade triangular, então, portanto, tá? Ela não pode ser definida. Né? Então, para você, como por ela não respeitar a desigualdade triangular, basicamente você teria que escrever a divergência de Kullback-Leibler entre variáveis x e z, por exemplo, tá? E tentar escrevê-las entre a desigualdade de x, né, e x e y, e de y e z. Né? Se você tentar fazer isso, você vai ver que não dá certo, né? Ela não satisfaz essa desigualdade. Tá? Então, de fato, essa entropia relativa, né, que é a divergência, ela não é uma medida de distância. A gente abusa, né, da linguagem e fala que ela é uma distância, mas ela não é uma distância de fato. Tá? Muitas vezes é melhor falar simplesmente de divergência ou de entropia relativa.
Mas, às vezes, né, a ideia de distância é tão boa, né, porque a gente justamente quantifica uma distribuição, o quão ela é distante de uma outra distribuição. Isso é muito mais fácil, né, de se expressar do que dizer de divergência de Kullback-Leibler, tá bem? Então, tipicamente, a gente abusa um pouco da linguagem. Então, vamos analisar a seguinte situação agora, para a gente aprender um pouco mais sobre isso, para a gente também tentar fazer uma conexão com a informação mútua que a gente tinha anteriormente, né? Então, vamos supor que eu tenho uma variável aleatória x e que ela tem n elementos que são igualmente prováveis, né, na distribuição Q de x. Então, essa distribuição Q, né, ela é igual, né, a distribuição é igual para todos os elementos, tá? Então, portanto, ela é 1 sobre n, né, porque é equiprovável, né? Se caracterizarmos agora, né, a divergência ou a distância entre as distribuições Q de x com relação a P de x, nós podemos escrever essa expressão, a expressão que a gente tinha anteriormente, agora substituindo o fato de que eu sei que Q de x, né, é uma distribuição equiprovável, né, a gente fica simplesmente com 1, substituo onde eu tenho Q 1 sobre n, e, portanto, eu fico com o logaritmo do produto de P de x e n aqui, tá? Isso, obviamente, pode ser decomposto na soma de 2 logaritmos, e, portanto, como eu tenho logaritmo, né, de n, ele não depende da minha soma em j, da minha probabilidade, portanto, o primeiro termo que aparece aqui, né, eu tenho simplesmente esse termo fatorado, ele vai me escrever como sendo logaritmo de n na base 2, multiplicado agora, né, por essa soma. Mas o segundo termo, que aí sim, né, aparece, né, eu não posso tirar para fora, porque eu tenho também o logaritmo da probabilidade de P de x aqui, que depende, né, das ocorrências J. Tá? Então, esse termo vai ter que ser escrito dessa forma. Agora, veja só, essa expressão que a gente tem aqui, o primeiro termo desse segundo membro, a gente pode simplificar mais, porque, na verdade, eu estou somando sobre todos os elementos J dessa probabilidade. A gente sabe que, quando eu somo todos os elementos, é a mesma coisa de dizer qual que é a probabilidade de ocorrer qualquer um desses elementos. Então, portanto, isso aqui é igual a 1, e eu simplesmente fico com o logaritmo, né, de n nessa base 2. A última expressão, né, que está aqui, desse segundo membro, né, esse segundo termo do segundo membro, ela não é nada mais do que a minha entropia, mas agora com sinal negativo. Então, portanto, né, a gente pode escrever essa divergência como sendo logaritmo de n na base 2 menos a entropia da variável x, tá? Na situação em que nós tínhamos eventos equiprováveis para essa distribuição Q. Tá? Então, portanto, partindo do fato que a distância, né, ou divergência, né, ou entropia relativa, ela é não negativa, ou seja, positiva ou nula, a gente pode reescrever essa expressão, né, garantindo, portanto, que isso seja maior do que zero, ou, né, de outra forma, que a entropia da variável x sempre vai ser menor ou igual ao logaritmo de n na base 2. Tá? Então, veja que a gente está quantificando essa entropia, né? Então, a gente tem uma forma de garantir, né, que qual o valor máximo dessa entropia. Tá? Então, como se a gente tiver obviamente, se tivéssemos, né, medindo essa entropia, né, usando uma base n também, obviamente essa entropia estaria limitada superiormente a 1. Mas como nós estamos medindo sempre numa base binária, né, então logaritmo da base 2, tá, então, portanto, ela vai me limitar superiormente nessa entropia dessa forma. Bom, vamos lá, né? Isso vai ser importante para a gente, né, na sequência. Então, vamos voltar agora para a informação mútua, né? Então, qual a relação, já que nós estávamos falando de correlação, né? Falamos dessa distância, qual a relação com a informação mútua, né?
Então, vamos reescrever novamente a expressão explícita da informação mútua. Informação mútua era igual à soma das entropias marginais menos a entropia conjunta. Isso pode ser reescrito, aprendemos, né, que pode ser escrito agora como sendo essa expressão, né, que é simplesmente a expressão da minha probabilidade conjunta vezes o logaritmo de P de x, j, y, k, dividido por P de x, j, P de y, k. Presta atenção que eu inverti, né, aqui, mas eu tirei o sinal que estava negativo, que estava aqui na frente. Então, portanto, né, eu fico com esse produto de probabilidades no denominador e a probabilidade conjunta, de fato, eu fico com ela no numerador. Essa é outra forma de escrever. Né? Por que a gente fez isso? Porque isso é, né, acabamos de ver uma expressão que se escreve dessa maneira. Né? E é o quê? A nossa, né, distância ou entropia relativa da minha distribuição Q de x com relação à distribuição P de x. Portanto, o que nós podemos, né, identificar aqui? Né? Que a informação mútua não é nada mais, tá? Olha que interessante, ela não é nada mais do que uma entropia relativa das minhas distribuições de probabilidades, né, independentes, P de x e P de y, com relação à minha distribuição de probabilidade conjunta x e y. Né? Ou seja, ela está medindo, né, ela mede, a informação mútua mede a entropia relativa ou discrepância, está faltando um C aqui, né, no slide, entre a distribuição conjunta de eventos x e y e a de eventos independentes, né, x e y, né, como eu disse, independente. Né? Então, isso é interessante, né? Uma maneira interessante da gente identificar isso. Agora, vamos utilizar, né, essas expressões, vamos utilizar todo esse conhecimento para derivar uma desigualdade muito importante, né, em teoria de comunicação, teoria de informação, né, que é chamada desigualdade de processamento de dados. Então, vamos supor o seguinte, vamos supor que eu tenho 3 variáveis aleatórias, tá? X, Y e Z, e que, né, eu posso decompor essa probabilidade de ocorrência dessas variáveis aleatórias de acordo com a regra da cadeia. Sabemos que a probabilidade conjunta de X, de ocorrência de X, Y e Z, né, em todos os seus conjuntos de eventos possíveis, tá? Ela pode ser decomposta como sendo a probabilidade condicional de ocorrência de Z dado XY multiplicado pela probabilidade conjunta de XY. Isso sempre posso escrever. Tá? Então, preste atenção, isso daqui é uma coisa que sempre dá para a gente fazer. Posso decompor mais isso? Posso. Né? Na verdade, deixo essa daqui intacta. A segunda pode ser ainda decomposta. A probabilidade conjunta do evento XY, né? Do evento não, das variáveis X e Y, né? Ela pode ser escrita como a probabilidade condicional de Y dado X, né? Vezes a minha probabilidade de ocorrência da variável X. Né? Então, se você não lembra disso, volta lá, né, nas primeiras aulas, né, quando a gente ainda teve aula presencial, e veja, né, recorde essa expressão, isso é importante. Tá? Mas olha só, isso eu posso sempre escrever, né? Sempre posso escrever dessa maneira. Mas existe alguma situação em que essa probabilidade condicional de Z dado XY, ela pode ser, né, simplificada, dependendo de uma variável apenas. Tá? Quando vai ser isso? Tá? Vai ser na situação em que nós temos o que é chamado cadeia de Markov. Tá? Então, o que significa isso? Vamos supor, por exemplo, né, que eu tenho, né, que essa minha probabilidade condicional de Z dado XY, ela, na verdade, só depende da variável Y. Né? Ela não tem uma dependência com a Z. Então, tipicamente, a gente escreve esse problema, né, dessa forma, né, representando assim por esse diagrama. Eu digo que a minha variável X ela afeta a variável Y, né,
porque eu posso interpretá-la em termos dessa probabilidade condicional, ou seja, se a variável y tem alguma correlação com a variável x, isso vai ser afetado, né? Por isso que a gente está escrevendo essa seta nessa direção, porque eu estou condicionando a variável y a algum conhecimento da variável x, e de forma semelhante, né? Se a minha probabilidade condicional de z não depende de x, veja, não tem nenhuma seta aqui direcional direta de x para z, a gente diz que ela só depende da variável y. E, portanto, em vez de escrever uma probabilidade p de z dado xy, eu digo que ela é p de z dado y apenas, porque, né, essa é a situação. Então, isso é chamado, né, como sendo uma cadeia de Markov. Então, Markov foi importante, né, sempre que você relaciona algum tipo de memória de eventos estocásticos. Então, significa que o evento Z, né, seja qual for a variável, né, o conjunto de eventos, na verdade, né, o evento dentro desse conjunto, né, que eu estou chamando de variável Z. Seja o que for, ele só tem memória ou só tem, né, alguma correlação com os eventos que aconteceram, né, associado a essa variável y, que por sua vez, né, só tem memória ou só tem correlação com eventos que estão associados a essa variável x. Tá? Então, isso é conhecido como cadeia de Markov. Tá? Veja só, nessa situação, aquela probabilidade conjunta das três variáveis, ela pode ser escrita de uma forma mais simplificada, né? Porque agora essa nossa probabilidade condicional de z de x e y, ela se escreve simplesmente como p de z dado y, p de y dado x e p de x. Tá? Então, isso caracteriza, né, exatamente essa cadeia de Markov. Né? Se a gente tivesse mais variáveis, a gente poderia estender isso indefinidamente numa cadeia, né, unidirecional, escrita dessa forma. Tá? Bom, se nós pegarmos agora, né, e tentarmos escrever essas outras expressões. Então, vamos pegar a minha probabilidade. Veja que agora eu estou calculando outra quantidade aqui. Né? Eu estou pegando a minha probabilidade condicional, né? Probabilidade conjunta condicional, né? Conjunta de x e z dado y. O que significa isso? Significa que eu estou pegando a minha probabilidade conjunta das variáveis x, y e z e estou reduzindo ela a algum conhecimento da variável y. Como que a gente faz isso? Se você olhar essas duas expressões, né, eu poderia ter escrito a minha probabilidade conjunta p de x, y e z como sendo a probabilidade condicional de x e z dado y multiplicado pela probabilidade, né, de y. Tá? Mas como eu estou, na verdade, é essa forma. Na verdade, eu estou querendo escrever essa probabilidade condicional, por isso que eu passei, né, esse p de y para o denominador dessa expressão. Portanto, eu posso entender essa probabilidade condicional de x e z dado y como sendo a minha probabilidade conjunta dessas três variáveis dividida agora pela probabilidade, né, de y. Tá? Então, estou reduzindo ela a algum conhecimento. Então, estou dizendo, né, essa probabilidade está me dizendo, né, como vai ser a distribuição de probabilidade das variáveis conjuntas x e z se eu tenho algum conhecimento, dado que eu sei que y, né, ocorreu, né, de alguma forma, alguma realização de y ocorreu. Tá? Então, é isso que a gente acabou de escrever. Mas e o próprio numerador, né? Na verdade, ele pode ser escrito também em termos dessas novas variáveis. Eu poderia, por exemplo, né, ter substituído nessa expressão, né, em vez de estar escrevendo a minha probabilidade conjunta, eu posso já utilizar, né, o que eu acabei de falar lá atrás. Eu posso utilizar, por exemplo, essa probabilidade p de xy, né, que está aqui, para escrever essa probabilidade conjunta, e a probabilidade p de z xy. Mas p de z xy, nós acabamos de ver que para uma cadeia de Markov, ela só se escreve, né, como sendo p, né, de zy.
dado y. Tá? Então, nesse caso, temos essa expressão, né? É isso que eu estou fazendo, temos essa expressão aqui, né? Simplesmente estou substituindo, como eu estou dividindo pela minha probabilidade P de y, veja só que isso pode ser identificado. P de xy, conjuntamente, dividido por P de y, também pode, né, ser reescrito em termos da minha probabilidade condicional de x dado y. Então, portanto, né, essa probabilidade condicional, né, de x e z dado y, ela é igual à minha probabilidade, o produto das probabilidades condicionais de x dado y, né, vezes, né, o produto dela com p de z dado y, outra probabilidade condicional, tá bem? Então, ambas, né? Então, isso é interessante, porque, de fato, né, isso está mostrando um sentido, mas é óbvio que se eu analisasse, né, alguma atuação em y, né, como as variáveis x e z são independentes, né, diretamente, elas têm alguma correlação estabelecida por essa variável y, né, porque o sentido é esse. Então, portanto, se eu atuasse em y, isso vai, né, de alguma forma, se há uma correlação entre x e y, vai afetar a variável x, e é isso que essa expressão está me dizendo, probabilidade condicional, e se ela, né, afeta a variável z, ela afeta também essa variável z independentemente. Então, independente entre si. Tá? Bom, vamos olhar, né, agora uma expressão que é chamada regra da cadeia da informação. Tá? Então, a regra da cadeia, ela me diz, né, já vimos, né, nos slides anteriores, a gente já tinha utilizado, visto essa expressão, mas agora aqui ela vai ficar um pouco mais, nós vamos entender mais o significado dele. Então, se eu pegar o que ela é dada, né? Se eu utilizo a informação mútua, né, entre x e as variáveis y e z conjuntamente, ela foi escrita, né? Lembra que a gente não provou isso, eu deixei para vocês como exercício. Ela é escrita como sendo a informação mútua das variáveis x e z, mais a informação mútua condicional, né, de x e y, dado algum conhecimento da variável z. Né? Poderia ter escrito isso de forma simétrica, né, também, por conta da maneira de escrever a minha informação mútua, ela é simétrica, poderia ter escrito de x em termos da variável y, onde agora z troca o papel com y nessa expressão. Tá? Então, são duas formas de escrever. Então, novamente, né, retornando a esse problema, se x, y para z forma uma cadeia, né, de Markov, veja só, o que nós acabamos de ver é que elas são, uma com a outra, elas são condicionalmente independentes, dado y. A gente já viu, né, que y vai afetar as variáveis x e z, mas de forma independente. Então, portanto, né, essa quantidade que é dada aqui, a informação mútua, a correlação de z e x dado y, né, isso é zero. Tá? Então, isso pode surpreender, porque a gente tem uma atuação entre elas, mas intuitivamente isso não, né, é mais fácil de entender, porque já que nós realizamos algo que a gente tem algum conhecimento na variável y, a gente descorrelaciona totalmente essas duas variáveis. Tá? Então, se eu tenho algum conhecimento da variável y, eu descorrelaciono elas têm uma correlação que é estabelecida, né, pela variável y, indiretamente, tá? Mas não tem nenhuma correlação direta. Então, portanto, como a informação mútua mede a correlação entre as variáveis, então a gente consegue entender que, de fato, essa informação ela deve ser nula, dado que eu tenho algum conhecimento da variável y. Se você, né, se você não acredita, né, como é que você faz isso? Pega as expressões da informação mútua condicional, escreve
estabelece que a probabilidade, né, não tem nenhuma probabilidade, a probabilidade conjunta entre as duas, ou probabilidade condicional de x e z, né, vai ser nula, porque as duas variáveis são independentes, e você consegue, né, chegar a essa definição. Mas vamos voltar à nossa discussão. Então, obviamente, essa quantidade vai ser... Então, essa quantidade que está aqui, ela é nula, tá? Ótimo. Então, a gente consegue simplificar essa expressão da informação da regra da cadeia, que aparece aqui, e, portanto, né, se eu substituo esse zero nessa quantidade, né, o que eu vou obter? Né? Eu obtenho, né, essa expressão, né, que está aqui em cima, que é a informação mútua entre x de yz, ela vai ser igual, né, simplesmente à informação mútua de x dado y. Tá? Então, é isso que a gente está dizendo. Né? Só que essa mesma informação, ela também é igual, né, a essa informação de x e y, informação mútua de x e y, ela vai ser igual à minha informação mútua de x e z, mais essa informação mútua condicional que está aqui. O que significa, né? O que vai significar essa relação? Né? Então, a gente precisa entender. Bom, lembra que nós expressamos na aula passada a subaditividade forte? A subaditividade forte, né? Nós não provamos isso, né? Não vamos provar. A gente vai falar dela mais para frente. Quando eu for provar a quântica, eu vou mostrar a prova da clássica, tá? Explicitamente. Se você tiver curiosidade de saber isso, vai lá no livro, né, do Thomas e Cover ou no próprio de Survie, tem a prova disso, né? E, se eu não me engano, é um dos exercícios também, tá? Mas a subaditividade forte, ela é escrita dessa forma, tá? Então, o que significa isso? Né? Se você pegar, né, reescrever essas quantidades, né, e passar elas para esse segundo membro, o que você vai observar é que essa subaditividade forte, ela não é nada mais do que a positividade dessa informação mútua condicional. Tá? Então, isso é importante. Então, essa informação mútua condicional ser positiva, né, ela implica na subaditividade forte. São duas desigualdades equivalentes. Isso é bastante forte, tá? Pode não parecer agora que vocês estão aprendendo, mas tem várias coisas em teoria de informação que dependem dessas quantidades. Tá? Então, olha só, se isso é verdade, se ela é sempre positiva, essa quantidade que está aqui nesse termo também é sempre positiva, né? E a informação mútua é sempre positiva, informação mútua aqui é sempre positiva também de x e y. Tá? Se a gente substitui, né, essa observação ali, né, eu sei que essa quantidade vai ser positiva, e isso é um detalhe, né? Isso é uma coisa interessante, porque todos são positivos, né? Agora, se essa quantidade que está aqui, informação mútua da variável x com a variável y é positiva, né? E eu estou somando também para essa, e isso me dá a igualdade da informação mútua da variável x com z, mais essa quantidade que é positiva, obviamente, essa informação mútua que está aqui, de x e y, ela é maior do que a informação mútua da variável x e z. Né? Ou seja, né, exatamente essa desigualdade que está aqui, informação mútua de x e y é maior do que a informação mútua de x e z. Essa é a conhecida, né, desigualdade de processamento de dados. O que ela está querendo dizer? Se você pega uma cadeia dessa de Markov de eventos, né, que tem aquela sequência x, y e z, nenhum processamento, né, de y pode ser feito, né, de forma mesmo aleatória ou determinística, né, ele pode ser feito para aumentar a informação que y tem a respeito da variável x. Tá? Então, a correlação entre essas variáveis, né, x e y, sempre vai ser maior do que da variável x com z,
já que elas não têm uma correlação direta, a correlação dela é pré-estabelecida, né, pela variável y. Tá? Então, é isso que é a desigualdade, a chamada desigualdade de processamento de dados. Bom, para terminar a nossa aula, vamos falar sobre correlação, né, nesses sistemas. A gente vai chamar isso de correlação clássica, porque mais para frente nós vamos falar da sua versão quântica, tá? Então vamos tentar entender aqui um problema. Então vamos supor, né, qual que é o limite, né, que eu posso estabelecer a correlação de acordo com o que nós aprendemos aí a respeito da informação mútua. Tá? Então vamos supor, né, inicialmente, vamos revisando, né, exaustivamente a expressão da informação mútua entre duas variáveis x e y é dado como x, a entropia de x, a entropia de y, menos a entropia conjunta de x e y, tudo bem? Né? Agora, vamos supor, né, que haja uma correlação entre essas variáveis, x e y, que eu estou querendo quantificar justamente por essa informação mútua, mas agora, de alguma forma, eu quero introduzir uma terceira variável. Tá? Eu quero introduzir uma terceira variável, uma variável z, por exemplo, né? E eu gostaria de estabelecer essa correlação com essa variável x, né? E se tem alguma correlação, ela vai ser quantificada por essa informação mútua x, né, de z, escrito de forma semelhante, né, da expressão explícita da informação mútua. Tá? Então, é isso que eu quero fazer. Bom, agora, o que eu vou supor? Eu vou supor que a minha correlação entre essas duas variáveis seja máxima. Tá? Então, x e y vai ser máximo. A informação mútua, né, ela era limitada superiormente, né, como sendo a menor, né, o máximo dela vai ser o menor, né, das entropias marginais x ou y, qual delas for menor vai ser o limitante, tá? Então, vamos supor, por exemplo, que a entropia, né, da variável x é menor ou, né, no máximo igual à entropia da variável y. Quando você tem isso é uma hipótese, vou supor, tá? O que nós vamos ter? Portanto, né, se ela for menor, como esse limitante superior da informação mútua é limitada, né? Ele é dado pelo menor delas, vai ser limitado, obviamente, pela entropia da variável x. Tá? Então, portanto, supondo que essa correlação seja máxima, vai ser aquela situação que a informação mútua entre a variável x e y vai ser igual exatamente à entropia da variável x. Tá? Isso é uma hipótese, eu estou assumindo que eu tenho essa correlação máxima. Depois eu vou falar, né, explicitamente. Por enquanto estamos falando em termos de variáveis, né, aleatórias, depois eu vou dar um exemplo que vocês vão ver que tudo isso fica bem claro. Tá? Olha só, quando eu, né, sei que essa informação, né, mútua entre a variável x e y ela é máxima, vai ser a minha entropia de z, e, portanto, quando eu for escrever agora a minha informação mútua da variável, né, x e z, no lugar da minha entropia, né, marginal da variável x, eu já estou substituindo essa informação mútua da variável y e x. Tá? Então, é isso que eu estou fazendo. Aí fico com essa expressão mais complicada, né? Mas se você prestar atenção, a gente já sabia o que era essa quantidade. Essa quantidade não é nada mais do que a entropia condicional, né, menos a entropia condicional de x dado z. Ou seja, escrevendo aqui, né, essa expressão, temos que a informação mútua das duas variáveis x e z, a qual eu quero correlacionar x, ela é dada pela informação mútua da variável x e y, que eu já tinha uma correlação, menos a entropia condicional de x dado z. Tá? Essa quantidade, entropia condicional, é sempre positiva, né?
que, portanto, me diz que essa informação mútua entre a variável x e z, ela deve ser reduzida, né, com relação à informação mútua entre x e y. E, portanto, né, temos que, obviamente, a informação mútua, né, de x e z, ela é limitada, né, pela minha informação mútua de x e y. Isso, se você voltar lá na nossa desigualdade de processamento de dados, você vai observar que é exatamente, né, é uma outra maneira da gente provar, né, aquela desigualdade de uma maneira até mais simples, tá? Mas, né, tem um detalhe, né? Isso é interessante, né? Porque a gente disse, né, que o que nós estamos falando de 3 variáveis. Uma que era pré-estabelecida uma correlação, né, que eu assumi que era máxima, por isso que eu estou escrevendo como x e y aqui nesse segundo membro dessa desigualdade. E agora eu estou querendo estabelecer, né, uma correlação com uma nova variável, né, que é uma variável, né, z. E ela, na verdade, né, um fato interessante é que ela, né, ela pode ser estabelecida, eu não tenho nenhuma proibição desse estabelecimento dessa correlação, né? A única limitação que eu tenho é que, no máximo, ela pode ser igual àquela correlação que era pré-estabelecida com a variável y. Tá? Então, isso é interessante. Né? Por exemplo, então esse é o exemplo, né? Vamos supor que você gostaria, você tem, né, tem uma página de um livro que você vai numa máquina, né, de cópias, né, digitaliza e você tira uma cópia dessa página desse livro. Então, o que você está fazendo? Você está estabelecendo uma correlação máxima entre essa página com a página copiada. Se você fizer a análise, né, informacional da sequência de letras, né, utilizadas, você vai ver, né, que é exatamente a mesma, ou seja, tem uma correlação máxima entre as duas. Isso é interessante, né? Agora, vamos supor que eu tiro uma outra cópia, né? Eu vou tirar uma outra cópia. Eu pego essa mesma página desse livro, tiro uma outra cópia, né? Isso vai me dar também uma correlação máxima, mas é a mesma, né? Que foi a mesma correlação que foi estabelecido na cópia primeira anterior. Então, portanto, né, ela sempre vai ser limitada dessa forma. Agora, isso é interessante, né? Porque eu posso, né, reproduzir isso várias vezes. Eu não preciso me conter numa variável x, y, né, z. Eu posso ter w, seja o que for, né, mais. Ou seja, eu posso sempre fazer várias cópias, né, dessa página do livro. Basta eu ter, né, uma copiadora que possa reproduzir isso. Então, todas essas cópias, até a minha cópia infinita, né, se não tiver nenhum problema com essa copiadora, assumindo que ela funciona perfeitamente, ela vai copiar cópias e a correlação é sempre máxima, né, com aquela informação contida naquela primeira página do livro que eu copiei. Né? Isso é muito interessante, né? Que diz que nós podemos copiar essa informação indefinidamente. Tá? Isso é um detalhe que é importante aqui, né? Pode parecer óbvio, mas ele não é tão, né, quando a gente for falar de sistemas quânticos. Sistemas quânticos, na verdade, infelizmente, a gente não consegue copiar. Quando a gente copia, né, a gente apaga a informação original e, portanto, você não consegue estabelecer uma correlação entre 3 variáveis. Né? Se você tem uma correlação máxima entre 2 variáveis, você vai estabelecer uma correlação máxima com uma terceira variável, você destrói aquela correlação inicial que você tinha. Tá bem? Então, bom, com isso, né, eu quis, né, só dar uma visão, né, específica sobre essas correlações. Eu sei que são várias desigualdades, várias expressões, né? É importante que vocês, né, analisem, estudem
tudo isso nas nossas notas e nos livros, né, para poder né, pegar mais habilidade, né, nessa discussão. Então, na aula que vem a gente vai entrar mais, né, em teoria de informação, vamos parar de analisar propriedades da informação mútua, da entropia, né, e vamos agora utilizar essas propriedades exatamente que nós analisamos agora para interpretação, né, em comunicação de fato, né. Eu tenho o problema, né, o problema original, fundamental da teoria de comunicação, que é enviar uma mensagem de um ponto a outro, né, de forma mais confiável possível. Tá bem? Bom, então, por hoje é só. Até a aula que vem. Professor, Tchau. Oi, professor, oi. uma perguntinha aí. A prova da semana que vem tá mantida, então? Hum, eu vou discutir isso vou discutir com vocês lá no Google Class, tá? Todo mundo está lá, né? Eu imagino, né? Eu acho que sim. Tá? Então eu vou É, discutir com vocês. Eu acho que a aula que vem, na semana que vem, é muito cedo, tá? Eu não sei como é que vocês estão, como a gente teve essa uma semana sem aula, né? Eu tenho a impressão que talvez seja cedo demais, tá? Então vamos discutir lá, porque aqui fica difícil, né, de discutir, tá bom? tá, só outra coisa, aquele exercício que você tinha passado faz um tempo aí do negócio da entropia do texto lá, né? Que era Isso, isso. tem uma data também ou ainda não tem nada Ele, em certo? princípio, seria mais para a mesma data, né, da prova. Como que vocês estão nisso? Não, eu comecei a montar ele meio que hoje, assim, mas Tá. Pode dependendo entregar da... depois, né? A gente pode entregar depois. Vamos discutir tudo isso lá. Na verdade, eu queria ter colocado um texto para deixar explícito o que eu estou querendo, tá? Tá bem? Tá, beleza. Tá bem. Bom, então até mais. Valeu.